Bom, pessoal, então nessa aula a gente vai continuar abordando o aspecto das linguagens livres de contexto e a gente vai focar um pouco para uma particularidade que nós vamos ter diante da definição do que são as linguagens livres de contexto. Então, na aula anterior a gente definiu como seria essa linguagem, né? Principalmente em função da gramática, a partir das suas possibilidades de definição das regras de formação, né, das suas regras de produção. E aí a gente tem um aspecto fundamental com a flexibilidade que se dá e, consequentemente, com o avanço de poder computacional que essas linguagens propõem. Bom, então, para a gente entender do que eu estou falando, a gente vai considerar ainda essa gramática G1 de exemplo, tá? Onde eu tenho uma produção que deriva E mais E, outra produção que deriva E vezes E, uma produção que abre colchete E fecha colchete e uma produção que identifica um identificador qualquer, né? um ID, um elemento final. Assim como o abre e o fecha, o asterisco e finalmente o mais. Então, se a gente fosse fazer a definição, a gente tem que o nosso T são os símbolos terminais, é somente o E, os nossos símbolos, perdão, o nosso V são os símbolos variáveis, tá? É somente o E. Nós temos o conjunto T, que são os símbolos terminais definidos por mais vezes abre colchete, fecha colchete e o ID para representar o identificador. Na disciplina de compiladores isso se torna mais claro, porque você verifica que esse ID é um elemento que vem da análise léxica, né, a partir com um token, tá? Para quem fez compiladores isso vai ficar mais claro. Para quem não fez e está fazendo, já consegue visualizar melhor. E quem não fez compiladores e está fazendo teoria da computação, imagine que você está diante de uma gramática que trata expressões aritméticas do tipo 7 mais 3 vezes 5. Tá? E esses elementos mais, vezes, 7, 3 e 5 são elementos que não têm variação. Tá? Ok. O nosso P, que é o conjunto de produções, está definido aqui, né? Um E leva a E mais E, e aí aqui de uma forma mais direta, né? E finalmente o E é a nossa cadeia raiz. Bom, como a gente tem a definição de que alfa implica em beta, né? O alfa seria, por exemplo, o E, e o beta, a cadeia formada por, vamos lá, alfa pertence a um símbolo variável e beta pertence a um símbolo variável união terminal asterisco. Então, essa definição, ela aumenta o meu poder computacional perante as linguagens regulares, né? As primeiras linguagens que a gente trabalhou. Entretanto, ela abre espaço para uma característica interessante que pode acontecer com essa abertura, que é a ambiguidade entre as linguagens livres de contexto, tá? Então, a gente vai trabalhar nessa aula esse elemento de ambiguidade por questão de definição e a gente vai começar a trabalhar com propriedades de fechamento para as linguagens livres de contexto, assim como a gente trabalhou lá para as linguagens regulares, antes de verificar o aspecto da nossa máquina abstrata para reconhecer essas linguagens, né, que são os autômatos de pilha. Nesse contexto, assumindo essa flexibilidade, digamos assim, para definição de geradores para a nossa gramática livre de contexto, o contexto da ambiguidade, né, a ideia da ambiguidade, ela está diretamente relacionada à possibilidade de encontrar derivações diferentes, né, formas diferentes de derivar uma cadeia ou uma palavra qualquer diante dessa gramática que é considerada ambígua. Tá? Então, se a gente considerar essa cadeia ID mais ID vezes ID, tá?
Nesse contexto, eu posso definir uma derivação que começa por E, esse E substitui a produção E mais E, então eu vou para o contexto do E mais E, tá? Se eu derivar mais à esquerda, eu posso trocar esse E por ID, usando essa produção, tá? O ID já é um terminal, então eu não tenho mais que fazer derivação para ele. O mais também já é um símbolo terminal, que a gente viu na definição da gramática, então eu não tenho mais o que fazer para ele. Então agora eu vou derivar o E, que é o meu símbolo mais à esquerda. Então esse E eu vou substituir por a produção E vezes E, que está aqui. E, finalmente, eu vou escolher o elemento mais à esquerda, que é o E, para derivar, ou posso escolher o elemento mais à direita para derivar, tá? Eu não estou definindo bem se eu vou fazer todos mais à esquerda ou todo mais à direita. Então, eu posso derivar aqui isso em identificador e, finalmente, eu posso derivar esse último E em identificador, chegando à minha cadeia. Então, sintaticamente, né, diante do contexto da minha linguagem, essa cadeia é perfeitamente reconhecida ou gerada, né, nesse caso que é uma gramática, por essa G1 que a gente definiu. Tá? Mas perceba que ao invés de escolher o primeiro E para E mais E, eu poderia escolher E vezes E. Em seguida, eu derivaria esse E mais à direita em ID. Logo em seguida, eu derivaria esse E mais à esquerda em E mais E vezes ID. E aí eu posso escolher o E mais à esquerda, derivá-lo em ID e, finalmente, o último em ID. Perceba que aqui eu tive outra derivação que redefiniu a mesma cadeia. Mas se eu fizesse a escolha sempre pegando o elemento mais à esquerda, né? Se eu pegar o elemento mais à esquerda, a gente considera o E, que é o único, portanto é o mais à esquerda, e aí eu posso derivá-lo em E mais E. Pegando o elemento sempre mais à esquerda, eu posso derivá-lo em ID. Isso não é variável mais, isso não é mais variável, e agora eu vou pegar o único elemento que é o mais à esquerda, por definição. Então, vou derivá-lo em substituir em E vezes E. Agora eu vou pegar o elemento mais à esquerda, que é o próprio E, e vou substituir por ID. Então eu tenho ID mais ID vezes E. E finalmente, no último E, eu substituo por ID e encontro a mesma cadeia definida anteriormente. Agora perceba que eu posso, na mesma escolha de derivar sempre mais à esquerda, nesse caso, eu posso escolher outro caminho, né? Eu posso trocar o E por E vezes E. Em seguida, eu escolho o E mais à esquerda e faço E mais E. E aí, eu vou fazendo o E mais à esquerda, substituo por ID. O E mais à esquerda, substituo por ID. E o E mais à esquerda, que é o último E, substituo por ID. E eu chego na mesma cadeia. O que eu quero dizer com isso? Que a ambiguidade, para a definição dessa gramática, me permite dizer que eu posso, a partir de uma mesma cadeia, encontrar derivações mais à esquerda, mais de uma derivação mais à esquerda, né? Então eu tenho duas ou mais derivações mais à esquerda. Quando isso acontece é porque a minha gramática é ambígua. Então, na prática, isso influencia quando a gente está trabalhando lá no processo de compilação, e aí eu não posso passar para a próxima fase do processo de compilação, e a fase a qual me refiro é o analisador sintático, eu não posso passar dessa fase deixando que o meu compilador gere uma certa dúvida de como vai ser processada uma cadeia. Né? Então, eu tenho que deixar a minha linguagem não ambígua. Então, essa definição é importante porque a gente precisa entender que com o poder computacional aumentando, a gente não só tem ganhos positivos,
no processo da resolução de problemas. Mas a gente tem também alguma desvantagem no sentido de que essa ambiguidade ela não é saudável para a definição de uma estratégia algorítmica para estabelecer um resultado único. Tá? Então a gente precisa aprender lá no processo de compilação a trabalhar com mecanismos, com a linguagem livre de contexto, sem essa ambiguidade. Então, para a gente é uma definição importante que o próprio livro traz, tá? E aí a gente vai trabalhar agora nas propriedades de fechamento para essa linguagem, considerando simplesmente a ideia da gramática livre de contexto, que tem o mesmo poder do reconhecedor, que é o autômato de pilha. Tá? Então a gente vai trabalhar com algumas propriedades a partir de agora. Bom, pessoal, então a gente está familiarizado com a ideia da hierarquia de Chomsky, né? E aí eu tenho aqui a linguagem do tipo 3, que são as linguagens regulares, e aí a gente define, né, uma hierarquia com uma linguagem maior, né, com uma complexidade maior de resolução, que são as linguagens do tipo 2, também conhecidas como linguagens livres de contexto. Tá, tudo bem. A gente visualmente percebe que as linguagens do tipo 2 são maiores que as linguagens do tipo 3. E ainda mais, a gente percebe que as linguagens desse tipo, as linguagens regulares, elas estão contempladas dentro das linguagens livres de contexto, ou seja, são um subconjunto das linguagens livres de contexto. A gente já viu, a partir do lema do bombeamento, que eu tenho linguagens bem aqui, uma linguagem X qualquer, que ela não é regular, ou seja, que ela não pertence ao conjunto das linguagens regulares. Isso a gente consegue demonstrar a partir do lema do bombeamento. Tudo bem, esse lema ele parte, né, visualmente da definição e da relação que a gente tem com a necessidade de repetir uma quantidade de estados, por exemplo, nesse caso, para uma cadeia que ela é maior igual a 4, né? A partir do 4 eu vou começar a ter repetições aqui num exemplo de um autômato finito ou determinístico ou não, né? Tudo bem. Mas a pergunta que a gente pode se questionar é: toda linguagem que está aqui realmente ela também vai ser livre de contexto? Como é que a gente pode fazer para provar, né, esse teorema, tá? Que o livro do Sipser, ele enuncia como um corolário, porque ele recai a partir da definição de dois teoremas, né? Que é o teorema que define a linguagem livre de contexto e o teorema que define as linguagens regulares. Então, vamos apresentar aqui a prova para realmente categorizar matematicamente, né, formalmente, que toda linguagem regular ela é livre de contexto. Tá? Então, o que acontece? Esse é o corolário e a gente vai estabelecer o seguinte. Vamos pensar o seguinte, olha, como é que eu posso estabelecer essa prova, né? Que toda linguagem regular é livre de contexto. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos partir da definição de linguagem regular, tá? Vamos pensar em termos da gramática. Vamos pensar que a gente sabe que uma gramática regular, né? Uma gramática regular, ela define gramática regular, ela define o poder de geração das linguagens regulares, tá? Então, essa ideia de definição de gramática regular, né, a gente sabe que não é bem esse contexto. Então, a gente tem uma gramática linear à esquerda ou gramática linear à direita, né? Então, ou uma gramática linear à esquerda ou uma gramática linear à direita,
gera, né, palavras de uma linguagem que pertence à linguagem regular, né? Então, uma linguagem ela é regular pela definição. Se eu tiver uma gramática linear à esquerda ou uma gramática linear à direita que gerem as suas palavras, tá? Então, essa é a definição que a gente tem. Então, vamos pensar o seguinte. Uma gramática linear à direita, ela é, por sua vez, é uma gramática G1 que tem os símbolos variáveis, os símbolos terminais, as regras de produção e o seu símbolo raiz. Essa gramática linear à direita, ela tem uma particularidade. Quais são? Nas suas regras de produção do tipo alfa implica em beta, a gente tem que o alfa pertence a um símbolo único variável e o beta ele pertence a um símbolo do alfabeto do terminal, união vazio, né? Concatenado com um símbolo variável, união vazio. Tá? Deixa eu organizar melhor isso aqui. Deixa eu definir melhor aqui a localização e vou só organizar essa situação. Vou colocar aqui. Bom, então, recapitulando, uma gramática linear à direita tem a seguinte definição. Então, as suas regras de produção são do tipo alfa implica em beta, né? Por definição, o alfa pertence a um símbolo variável e o beta pertence a um símbolo terminal, união à palavra vazia, né? Concatenado com um símbolo variável, união à palavra vazia, tá? Então, eu só tenho um símbolo variável e aí ele fica, logicamente, à direita, tá? Por definição, eu ainda poderia colocar aqui só, por exemplo, ter asterisco, né? Não tem problema também, porque os símbolos terminais que vão ficar à esquerda da derivação não vai influenciar. Então, poderia colocar aqui ter asterisco, né? Então, poderia ter uma regra de produção do tipo A implica em Azinho, B, por exemplo, tá? Mas isso não vai impactar porque a minha produção pode ser incrementada. Então, isso não vai fazer diferença. Pois bem, essa é a definição que eu tenho para uma gramática linear à direita. A gramática linear à esquerda só tem uma diferença, né? Esse símbolo passa a ficar à esquerda, né? Essa composição passa a ficar à esquerda e essa à direita. Bom, então essa é a única diferença. Uma gramática livre de contexto, por exemplo, G2, que tem V, T, P, S, ela tem em sua composição de produção alfa implica em beta e o meu alfa pertence aos símbolos variáveis, né? E o meu beta pertence à união de V, U, T, né? Que é a união dos símbolos variáveis com os símbolos terminais numa cadeia que pode levar ao vazio ou à composição desses elementos, tá? Então, essa é uma definição para a gramática livre de contexto, essa é uma definição para a gramática linear à direita. Essa gramática linear à direita, ela é responsável por gerar a linguagem regular, elementos, palavras de uma linguagem que é regular. E a gramática livre de contexto, por sua vez, é a linguagem livre de contexto. Tá, então como é que eu provo que toda linguagem regular é livre de contexto? Bom, então perceba que
para todas as regras de produção, o alfa pertence ao símbolo V, tá? Então, eu não tenho nenhum problema relacionado ao alfa, que seria, por exemplo, tratar um contexto anterior para poder fazer as minhas produções. Então, eu não tenho nada que seria sensível ao contexto. Portanto, elas são iguais. Então, as produções serão iguais do lado esquerdo. E o que a gente infere a partir do beta é que o beta, vamos chamar aqui de beta 1, tá? Alfa 1 implica em beta 1, alfa 2 implica em beta 2. O que acontece aqui quando a gente analisa essa cadeia? O nosso beta 2, né? Ele é justamente aquela composição maior. E a gente sabe aqui analisando que sempre o beta 1 está dentro desse meu beta 2, tá? Porque sempre que eu tenho essa cadeia, esse conjunto formado por V união T asterisco, ele abarca completamente esse conjunto que tem um T união vazio asterisco, né? Poderia até, isso fica redundante, eu poderia até colocar assim, T asterisco. E um V união vazio, tá? Então, quando eu tenho essa relação aqui, o beta 1 é um subconjunto de beta 2. Então, eu posso afirmar que beta 1 é subconjunto de beta 2. Portanto, toda linguagem que tem a característica de linguagem linear à direita ou linear à esquerda também se enquadra numa linguagem livre de contexto, tá? Então, nessa ideia, eu posso afirmar categoricamente que toda linguagem linear, toda linguagem regular, é um subconjunto da linguagem livre de contexto, tá? Então, a definição é fundamental para a gente definir essa prova, porque se eu considero o beta 1 como as produções que vão derivar, vão ter como lado direito da sua derivação, ela sempre vai estar dentro do conjunto que B2 aceita. O contrário não pode, né? Porque se eu posso pegar, por exemplo, aqui nesse contexto, V união T asterisco, eu poderia pegar, por exemplo, Azinho, Azinho, né? Já aqui eu não posso fazer isso em B1. Em B1 eu não poderia, por exemplo, fazer... Ó, aqui vamos supor que eu coloquei S implica em Azão, Azão, Azinho, Azinho. Aqui eu não posso fazer isso. Em B1 eu não posso dizer que AS implica em Azão, Azão, porque eu nem tenho essa possibilidade, né? Eu nem posso utilizar essa característica. Agora, eu poderia dizer que eu tenho Azinho, Azinho, né? E colocar apenas um símbolo variável. Perceba que isso aqui é perfeitamente aceitável dentro dessa definição. Então, qualquer coisa que eu puder fazer em beta 1, eu posso fazer em beta 2 e a volta não é verdade. Tanto é que a gente prova a partir do lema do bombeamento, tá? Então, essa é, a partir da definição das gramáticas e da sua composição para as linguagens, a gente pode provar que toda linguagem regular é livre de contexto e definir realmente a hierarquia das linguagens do tipo 3 estão dentro das linguagens do tipo 2. Bom, então para a gente finalizar essa aula, vamos interpretar a ideia da propriedade de fechamento, né, do contexto das linguagens, né, da livre de contexto, e responder esse questionamento. Será que a união, a operação de união entre duas linguagens regulares, duas linguagens livres de contexto, é ainda uma linguagem livre de contexto? Então, como é que a gente pode provar essa definição, tá? Eu já adianto que a união é, sim, uma operação fechada para as linguagens livres de contexto. E como é que a gente poderia definir essa prova, tá? Então, vamos considerar da mesma forma a entrada, que seria
uma gramática G1 que tem os símbolos variáveis 1, os símbolos terminais 1, as suas próprias regras de produção e a sua variável raiz S1. Tá? Então, isso aqui seria a minha gramática livre de contexto. Então, G1 pertence às linguagens livres de contexto, né? ao escopo das linguagens livres de contexto. E eu teria G2, que teria V2, T2, P2 e S2, tal que G2 pertence às linguagens livres de contexto. Lembrando sempre que a característica de P1 é alfa implica em beta, tal que alfa pertence a um símbolo de V1 e beta pertence a um símbolo de V1 união T1 asterisco. Tá? Então, essa é a definição que a gente tem. Já para P2, né, as regras de produção da gramática 2, a gente tem alfa implica em beta, tal que alfa pertence a V2, beta pertence a V2 união T2 asterisco. Bom, isso é o que a gente sabe. Essa é a entrada. O que a gente quer como saída? Ora, se por definição, se eu tenho uma gramática livre de contexto que gera as cadeias dessa linguagem que eu for fazer, então essa linguagem pertence à linguagem livre de contexto. Então eu quero agora uma gramática G que tem o seu conjunto V, o P, VTP, S, tal que G ela vai ser igual à união de G1 com G2. E ainda, as regras de produção de P são do tipo alfa implica em beta, tal que o alfa pertence a V e o beta, né, a alfa pertence ao conjunto V e o beta pertence a V união T asterisco. Bom, qual é o procedimento que eu vou fazer para que eu consiga construir essa gramática G e ela tenha, por definição, essas características que são das linguagens livres de contexto. Então, primeiro ponto, eu tenho que construir os meus conjuntos. O primeiro conjunto que eu vou construir é o conjunto V. Quem que vai ser o meu conjunto V? Dos símbolos variáveis. Vai ser os símbolos variáveis pertencentes em V1, união os símbolos variáveis pertencentes em V2, tá? E aí, a gente já sabe que, além desses elementos, eu tenho o meu próprio S, que é o meu símbolo inicial, né? Então, eu vou definir aqui um símbolo, a união dos dois, e vou só adicionar uma nova produção. Então, em princípio, eu quero todas as variáveis na gramática 1, da gramática 2, a gente tem essa definição, tá? Um detalhe que eu vou colocar aqui, só um comentário, é que é preciso renomear caso, né? Eu tenho que renomear os símbolos caso tenham mesmo identificador, né? Por exemplo, se eu tenho na gramática G1, né, só para deixar mais claro, se eu tenho uma produção na gramática G1, S implica em azão, e na gramática G2, vamos lá, supondo que essa aqui é G1 e supondo que eu tenho G2, eu tenho S implica em azão também, eu tenho que realmente distinguir essas produções. Então seria interessante que eu tivesse S1 implica em A1 e finalmente S2 implica em A2, né?
essa para essa gramática e essa para outra. Só uma forma de redefinição. Bom, o segundo ponto é, os meus símbolos terminais de T vão ser a união de T1, união com T2. Tá? Terceiro ponto, regra de produção. O meu conjunto P agora, ele vai ser igual à união de P1 com P2, ou seja, as mesmas gramáticas vão passar, né, as mesmas produções vão passar para P, entretanto agora eu tenho uma nova produção inicial. Essa produção inicial me diz que o meu S, que é o símbolo inicial, implica em... Aí eu tenho que fazer a união de P1, né, com P2, que é o símbolo inicial S1 e S2. Então, o meu novo S agora, da união, ele adiciona uma nova produção, que seria a produção inicial que leva a S1 ou S2. Tá? Dessa forma, eu consigo dizer que o meu símbolo inicial, ele leva ou ao símbolo inicial da primeira gramática, e aí eu posso seguir por essa gramática, ou ele leva para o símbolo inicial da segunda gramática e eu posso seguir pela segunda gramática. As palavras que vão ser geradas, a linguagem a partir dessa gramática G, ela vai sim definir a união entre a linguagem L1 e a linguagem L2, né? Então, a linguagem gerada por G é igual à linguagem L1, tá? União à linguagem L2. Ok, e finalmente o nosso 4, que é o próprio S, já está definido como sendo ele mesmo, né? Que é o símbolo inicial. Pronto. Dessa forma, a partir da entrada de duas gramáticas que têm essa característica, eu gero uma saída que ainda assim permanece com essa característica. Por que ela permanece? Porque, vocês vão concordar comigo, P1 tem essa característica que a gente fez por definição. P2 tem essa característica que a gente fez por definição. E para a nova produção em P, eu só estou adicionando S implica em S1 e S implica em S2, ou seja, ou um ou outro. E isso, S implica em S1, recai no beta, que pertence a V união T. S implica em S2 também recai dentro dessa propriedade. Então, se ela recai dentro dessa propriedade, eu não estou ferindo em nenhum momento a definição de uma gramática livre de contexto e, portanto, esse procedimento que eu acabo de apresentar para vocês, ele gera uma gramática livre de contexto. Dessa forma, se eu tenho duas linguagens e tenho uma saída que ainda assim tem as mesmas características dessa linguagem, eu estou dizendo que essa operação ela é realmente fechada para a nossa linguagem.